Você já ouviu falar que o cristianismo é uma religião machista, misógina e violenta em relação à mulher? Na verdade, eu já ouvi isso muitas vezes. Geralmente, quando eu falo para os meus amigos feministas que eu sou cristã, eles falam: como pode você acreditar na Bíblia? E quando eu começo a falar para os meus amigos cristãos o que eu penso que a Bíblia diz sobre as mulheres, geralmente eu ouço: você é feminista. Meu nome é Ana Carolina, eu sou fundadora da Do Hope International e eu tô aqui para ter com você uma conversa franca sobre a Bíblia, as mulheres e o cristianismo. Hoje nós vivemos num mundo cheio de violência contra a mulher. Eu vou ler alguns dados para vocês entenderem a importância da gente falar sobre as questões da mulher. 1.600.000 mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões de brasileiras passam por algum tipo de assédio. Pesquisas recentes nos Estados Unidos revelam que 1 em cada 5 mulheres já foram estupradas durante a sua vida. Só no ano de 2017, 87 mil mulheres foram mortas e metade delas foi morta por parceiros íntimos e familiares, ou seja, por alguém que elas conhecem. Isso significa que 6 mulheres são mortas por hora por alguém que elas conhecem. Somadas, mulheres e crianças são mais de 78% das vítimas de tráfico de pessoas. E pelo menos 200 milhões de mulheres e meninas entre 15 e 49 anos sofreram mutilação genital feminina, em pelo menos 30 países, destes em que os números podem ser contados. Na maioria desses países, a maioria das meninas foi mutilada antes dos 5 anos. Hoje, a maioria das meninas adolescentes vê no feminismo a única solução para a liberdade da mulher. A grande maioria delas não acredita mais no casamento. Bom, mas seria então a Bíblia um livro sexista? Para a gente falar disso, a gente precisa falar um pouco da sociedade que a gente vive hoje. A maioria das pessoas acredita que existiu uma evolução de uma sociedade mais primitiva para uma sociedade mais evoluída. E nessa evolução, os mais fortes sobreviveram em relação aos mais fracos. E é nessa sociedade, nessa visão de mundo que a gente tem, por exemplo, a submissão da mulher em relação ao homem, a subjugação da mulher em relação ao homem, e o homem como sendo dominante. É nessa sociedade, com essa visão de mundo, que a gente tem as dominações hierárquicas como a gente conhece hoje. Então, nessa sociedade, o feminismo encontra lugar. Aristóteles certa vez afirmou: a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. As mulheres, portanto, são inferiores aos homens. Platão certa vez afirmou: os homens covardes que foram injustos durante toda a sua vida, muito provavelmente serão transformados em mulheres quando voltarem pela reencarnação. Pitágoras uma vez escreveu: existe um princípio bom que gerou a ordem, a luz e os homens. Há um princípio mau que gerou o caos, as trevas e a mulher. O livro do Alcorão também afirma: os homens são superiores às mulheres porque Alá outorgou-lhes a primazia sobre elas. Portanto, dai aos varões o dobro do que dai às mulheres. E um provérbio chinês cita: as 3 virtudes de uma mulher são obedecer ao pai, obedecer ao marido e obedecer ao seu filho. Bom, nos últimos 5 anos eu tenho me dedicado a pesquisar sobre o tema da violência contra a mulher. E uma das coisas que eu tenho aprendido a amar é descobrir o que a Bíblia diz sobre a mulher. E mais do que tudo, descobrir o que Deus pensa sobre a mulher. O que eu percebo é que grande parte do ataque em relação aos evangélicos e aos cristãos sobre esse tema se inicia com a afirmação de que a Bíblia é um livro violento e misógino. E também diz que ela incentivaria a violência contra a mulher, contra escravos e contra imigrantes. Com base em leituras simplistas e fora de contexto, muitas igrejas realmente têm agido errado em relação à mulher. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido é: você não pode julgar a Bíblia e a Deus tendo como referência as atitudes da igreja. Deveria ser ao contrário, você deveria julgar a igreja tendo como base a Bíblia e a ação de Deus para com a humanidade. Outra coisa importante é: nós precisamos lembrar que a Bíblia é um livro. Ela é um livro inteiro, de capa a capa. Se você ler a Bíblia de forma descontextualizada, você não vai entender a história até o final. Dentro desse livro tem revelado um plano de redenção de Deus para a humanidade. Tem revelado o amor de Deus pelas pessoas e o amor de Deus pelas mulheres. E se você não lê a história toda, você não tem como entender. Eu fico muito triste quando eu vejo uma feminista ou uma mulher falar contra o cristianismo e contra a Bíblia. Porque, na verdade, estudando, eu encontro no cristianismo e na Bíblia todas as coisas que as feministas têm lutado para conquistar.
a liberdade, o lugar que a mulher pode ocupar na sociedade. E eu fico muito triste de pensar que muitas adolescentes e muitas mulheres estão crescendo sem saber disso. Mas depois de alguns anos estudando o cristianismo em comparação com outras visões de mundo e outras religiões, eu entendo que é no cristianismo que a gente encontra a única possibilidade, a possibilidade perfeita de redenção para as mulheres. Quando eu leio todas as coisas que foram ensinadas ao povo de Israel a respeito das mulheres, quando eu leio o lugar que as mulheres tinham na nação de Israel, que era o povo escolhido e amado por Deus, eu fico maravilhada de ver o amor que Deus sente por nós. Miriam, por exemplo, ainda bem menininha, ela tinha um lugar especial para cuidar daquele que seria o libertador do povo de Israel. Em um determinado momento, ela é chamada para ser a líder da adoração de uma nação. Débora foi chamada para ser juíza. Ela foi chamada para atuar politicamente e foi chamada também como estrategista de guerra. Se você pensar no lugar que Débora ocupou naquela sociedade, não dá para pensar que aquela sociedade não tinha lugar para uma mulher. Nos relatos bíblicos é possível ver as mulheres orando e as orações delas sendo respondidas. Elas não precisavam de um homem como mediador, elas podiam orar a Deus e ouvir Deus falar com elas. Em muitas ocasiões, Deus inclusive mandava anjos para responder às orações dessas mulheres e para dizer para elas o que ele ia fazer em seguida. Mas você pode me dizer, mas Ana, o Velho Testamento está cheio de violência contra as mulheres. Bom, mas você não pode esquecer que a Bíblia é um livro que traz histórias. E o nosso problema é achar que todas as coisas que estão reveladas na Bíblia são ordenanças de Deus. E não são. A Bíblia, ela traz relatos honestos da humanidade, da sociedade. E por isso contém, também na Bíblia, a parte feia da humanidade. A parte que não agradava o coração de Deus. Mas quando a gente olha as instruções que Deus dava para o seu povo, a gente consegue ver o plano redentor de Deus. Por exemplo, a gente vê no livro de Números o relato de mulheres que eram levadas cativas como despojos de guerra. Aliás, essa é uma prática muito comum até hoje no Oriente Médio. Muitas vezes eles entravam nas cidades, destruíam todas as cidades, as mulheres eram levadas cativas e elas eram estupradas como forma de comemoração da vitória da guerra ou como forma de humilhação da cidade derrotada. Quando a gente olha o texto bíblico, você começa a ver a orientação que Deus dá para o povo de Israel. A orientação é: quando vocês levarem essas mulheres com vocês devem esperar 1 mês para que elas possam vivenciar o luto. Depois de 1 mês, vocês podem casar com elas. Lembra, casamento na época do povo de Israel significava segurança, significava cuidado. E a orientação que Deus dá é que os homens de Israel casassem com essas mulheres para cuidar delas. E a orientação é que eles deveriam fazer isso só depois de 1 mês. Em caso de divórcio, elas não deveriam ser tratadas como escravas, mas elas deveriam ser feitas livres. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê ainda de forma mais maravilhosa a participação das mulheres no plano redentor de Deus e na vida ativa da igreja. Muitas vezes a gente vê Jesus resistindo de forma clara e bem expositiva em relação ao preconceito que aquela sociedade tinha em relação às mulheres, em relação à opressão e a maneira como a sociedade agia em relação às mulheres. Em uma ocasião, Jesus conversava com uma mulher e a Bíblia diz que os discípulos ficaram espantados, maravilhados de pensar que Jesus estava conversando sozinho com uma mulher. O texto de Mateus 5:28 nos conta uma situação em que Jesus, pregando para uma multidão, disse: "Mas eu vos digo que todo aquele que vê uma mulher com intenção imunda em seu coração já cometeu adultério com ela." Imagina o que isso significou para as meninas, para as mulheres que estavam sendo violentadas em casa. Ouvir Jesus falar sobre isso no meio de todo mundo era redentor, era libertador. Eu imagino que aquelas mulheres se sentiram amadas pela primeira vez. Foram as mulheres as últimas a sair de perto da cruz. E foram elas também as primeiras a ouvir que Jesus tinha ressuscitado e a falar com ele. E receberam dele a ordem de que elas deviam ir e contar as boas novas da redenção. Você sabe o que significa a ressurreição para os cristãos? Pensa comigo, o que seria o cristianismo sem a ressurreição? E Jesus incumbiu as mulheres de começar a anunciar essa mensagem. Nos relatos da igreja primitiva, a gente vê muitas mulheres participando de forma ativa. Algumas delas, inclusive, tinham um lugar de destaque. Febe, Priscila, Júnias, que foi colocado durante muitos anos na história nos relatos bíblicos como um homem e que, na verdade, hoje a gente sabe que era uma mulher, e ela foi colocada em lugar de destaque pelo apóstolo Paulo entre os apóstolos. Mas existem 3 textos principais que são utilizados ou para acusarem a igreja cristã de que a igreja é preconceituosa em relação à mulher,
mas também textos que são usados pela igreja para dizer que a mulher não deve falar na igreja e muitas vezes textos usados para subjugar as mulheres, seja em casa, seja na igreja, seja na sociedade. Um desses textos é o texto de Coríntios, em que Paulo diz que a mulher deveria ficar em silêncio na igreja. Mas se você ler toda a carta de Coríntios, você percebe que o mesmo autor, no mesmo livro, textos antes, relata a presença de mulheres profetizando na igreja. E ele explica que as mulheres, quando forem falar, deveriam cobrir suas cabeças com um véu. Isso queria dizer que elas deveriam se portar com decência. É mais ou menos como se hoje eu falasse para vocês assim, olha, quando você for pregar na igreja, não usa roupas que mostram o seu corpo. Tenta usar roupas que sejam mais discretas. A orientação de Paulo era mais ou menos essa. Em outro texto, numa carta a Timóteo, Paulo fala que as mulheres não deveriam ensinar na igreja. Mas lembre-se que existiam muitas mulheres que ensinavam na igreja e que eram inclusive elogiadas por Paulo. Mas a gente precisa entender que essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral, para dar orientações para Timóteo sobre o ministério que ele estava cuidando. O contexto da igreja de Timóteo era Éfeso, o lugar onde tinha adoração à deusa Artemis. Nesse contexto, a sociedade era muito mais matriarcal. As mulheres subjugavam os homens, humilhavam os homens. Então a orientação de Paulo era justamente para esse contexto, dizendo que essas mulheres, ao se converterem, não estavam prontas para ensinar na igreja. Então Paulo está escrevendo orientações específicas para uma situação específica. Outro ponto muito usado para acusar a igreja de subjugação da mulher é quando diz que o homem deve ser a cabeça da mulher. A palavra no texto original em nenhum momento traz a concepção de subjugação ou de dominação. Na verdade, a mesma expressão é usada para dizer que Deus é o cabeça de Cristo. E quando a gente olha para a Trindade e como Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam e em comunhão, perfeita comunhão, é difícil a gente entender por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender que o relacionamento entre homem e mulher não é um relacionamento de dominação, mas é um relacionamento que deve ser de plena comunhão. Se a gente pensar, a instrução é que o homem deve amar a mulher ao ponto de morrer por ela. E ainda diz que se ele não tratar a mulher com amor e respeito, as orações dele vão ser interrompidas. Jo Vitale, uma pesquisadora que eu gosto muito de Oxford, e ela está agora no Instituto do Ravi Zachariah, ela costuma dizer que dentre os seres humanos existe uma categoria que Deus ama e cuida muito, que são os imigrantes, os escravos e as mulheres. E por causa disso, um dia ela declarou: encontro-me compelida a me aproximar do Deus da Bíblia, não apesar do que ele pensa das mulheres, mas exatamente por causa do que ele pensa das mulheres. Então a Bíblia é um livro sexista? Não. Na verdade, o cristianismo oferece a possibilidade de libertação das mulheres. É a única religião do mundo que oferece Deus como Pai, como Redentor e como alguém que deseja se relacionar de maneira próxima com a sua criação. No cristianismo, as mulheres têm um Deus que é o libertador. É um Deus que tem sede de justiça. Se você pensar em todo estupro, em toda violência, em toda dor que as mulheres sofrem, é tão bom fazer parte de uma igreja que tem sede de justiça. No cristianismo, a mulher é profundamente valorizada e amada. E eu espero um dia que todas as feministas possam ver isso e acreditar nesse Deus que é tão amoroso em relação à mulher. Tchau, fica com Deus.